Com vocês, programa Saber Viver, com Melissa Costa. Bom dia! Está no ar mais um programa Saber Viver e hoje vamos falar sobre educação, alfabetização e leitura. Estamos aqui aguardando as férias de julho e a molecada em casa, como que fica? É possível educar uma criança de casa? Quem responde essa dúvida é a educadora Tuane Santos de Oliveira, minha convidada. Além disso, teremos os nossos colunistas com matérias e entrevistas super importantes para vocês. Não saia daí, porque o programa Saber Viver está apenas começando. Já está ao meu lado, ela que é mãe, educadora e sabe bem como misturar essas virtudes na educação de uma criança. Tuane Oliveira. Bom dia, Tuane. Bom dia, Melissa. Para começar o nosso bate-papo, eu quero que você me conta. Educar uma criança é fácil? Sem dúvida, não. Eu diria que é a missão mais difícil do mundo, mas não é uma missão impossível. Existe uma frase bem clichê que fala que quando nasce uma criança, nasce junto uma mãe. E essa mãe, quando surge, ela traz com ela todas as ferramentas que vão permitir que ela possa educar o seu filho. E a principal ferramenta é o amor. Quando essa mãe tem esse amor infinito pelo filho, ela vai ser capaz de observá-lo e saber exatamente o que ele precisa e como educá-lo. Eu ia te perguntar exatamente isto agora. Alguns fundamentos básicos para a educação. Você já nos disse que é o amor. E quais seriam os outros, Tuane? O segundo fundamento seria a presença. A criança ela precisa sentir que ela está amparada pelos pais, a presença dos pais em todo momento. E mesmo quando esses pais não estão junto com a criança, que ela se sinta amparada e que ela possa recorrer a eles em qualquer situação. E o terceiro fundamento seria então o exemplo. Se você quer que o seu filho seja uma criança amorosa, seja você amoroso. Se você quer que o seu filho seja caridoso, seja você caridoso. As crianças se espelham muito no exemplo. Até porque nós somos espelhos para eles, né, Tuane? E eu queria que você contasse para mim, para o pessoal de casa que nos assiste, um pouquinho da sua história. Então, a minha história surgiu quando tudo começou, né? Quando eu fiquei grávida da Marina, que hoje tem 6 anos. E, como toda mãe, eu queria oferecer para ela o melhor. E quando você sabe aonde você quer chegar, o caminho aparece. Sim, e nesse com caminho certeza. eu fui conhecendo profissionais maravilhosos, pedagogos, professores, psiquiatras, psicólogos, que me ensinaram muito. E eu digo que foi um processo, antes de tudo, de autoeducação. Os pais precisam primeiro se educar para passar o melhor de si para os seus filhos. E isso ajudou muito, então, na educação atual da Marina, né, Tuane? Com certeza. Hoje ela é diferente, digamos assim, né, é um destaque, mas isso se teve muito por causa desse ensinamento que veio do ser mãe, o aprender a ser mãe, e aí virar um espelho para a sua filha, e isso você percebe, é fácil? Essa pergunta é até engraçada porque toda mãe é meio suspeita para falar do seu filho. A gente é sempre um pouco coruja e eu não estou isenta desse olhar, né? Mas eu consigo ver de forma muito satisfatória os frutos do trabalho que eu desenvolvi com ela. A Marina hoje é uma criança muito calma, é uma criança que gosta muito de aprender, é muito curiosa. Você nos conta aí que foi um método diferenciado na sua educação, né, junto a ela. Você pode contar um pouquinho pra gente o que você, né, trabalhou, qual é essa diferença? Sim, esse método é um método muito especial para mim, porque eu entendo que é o melhor método de alfabetização para uma criança, que é o método fônico. Esse método ele é considerado um método natural, porque ele parte do som
e, em último momento, para a escrita. Então, quando a gente observa o desenvolvimento de uma criança, essa criança, primeiro, quando ela surge no mundo, ela está submetida aos sons, à fala dos pais, dos familiares. Depois, essa criança começa a balbuciar aqueles sons. Depois, ela começa a falar, repetindo aqueles sons que ela conheceu durante todo esse tempo. E aí, então, a gente entra de uma forma orientada, apresentando para a criança os sinais gráficos que representam esses sons, né? As letras, elas são uma representação dos sons. E a criança aprende a ler e, por último, ela vai aprender a escrever. Ô, Tuane, eu tenho uma curiosidade. Dentro, né, toda essa técnica que você, né, desenvolveu com a sua filha, você observa que outras crianças também poderiam ter essa mesma capacidade? Sim, certamente, certamente. Cada criança ela vai ter o seu tempo de aprendizado, mas é importante não confundir tempo de aprendizado com em algum momento isso vai acontecer. Sim, porque a alfabetização não é uma coisa natural do ser humano. O código alfabeto foi algo criado pelo homem, diferente da fala. Toda criança, dentro do seu desenvolvimento normal, ela vai falar. Mas nem toda criança naturalmente, nenhuma criança naturalmente vai escrever. Eu quero entrar mais um pouquinho a fundo neste assunto, mas antes eu vou te convidar para assistir a coluna do Zanoni Júnior. Zanoni, bom dia. Bom dia, Melissa. Queridos amigos, nós voltamos com a nossa coluna Na Palma da Lei e hoje, mais uma vez, ele, Dr. Fernando Magalhães, um advogado criminalista respeitado e especialista em crimes envolvendo a embriaguez no trânsito, em crimes envolvendo o Código de Trânsito Brasileiro. Crimes esses que muitas vezes terminam em mortes, culminam no Tribunal do Júri. Dr. Fernando Magalhães, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Essa questão de dolo eventual, culpa consciente, quando o sujeito bebe e vem o Ministério Público, vem o delegado de polícia afirmando ali que no momento que ele bebeu e posteriormente dirigiu, ele assumiu o risco de tirar a vida de alguém, ou ele simplesmente responderá ali por culpa, por conta da negligência ou a imprudência em beber e posteriormente dirigir. Qual a diferença para que o telespectador entenda? Essa é uma diferença técnica de subjetivismo. Rogério Greco tem uma definição muito interessante, pontuamos isso com relação ao dane-se ou danou-se. Dane-se, eu estou pouco me importando, o que acontecer, eu não estou ligando. Dane-se, se eu sair, bebi, enchi a cara e atropelei, matei uma pessoa, estou pouco me importando. E danou-se. Nossa Senhora, eu saí. Eu achava que eu tinha a condição de dirigir. Eu até acho que quando eu bebo eu dirijo um pouco melhor. Mas eu acabei causando um acidente. Nossa Senhora, eu me ferrei. Desculpe a expressão da palavra, danou-se. Então essa diferença e esse subjetivismo, que é uma dificuldade muito grande de trazer, inclusive, para o tribunal do júri, para aqueles que irão julgar, o sujeito realmente, ele falou que aquele resultado para ele pouco importa. Vai para o tribunal do júri. Não, ele não queria que acontecesse. Ele não irá. Pois bem, está mais do que explicada essa diferença tão importante e que decide vidas no tribunal do júri. Nós voltamos no próximo programa com a coluna Na Palma da Lei. Gratidão, Zanoni, pela sua participação mais uma vez aqui conosco no programa Saber Viver. E você aí de casa, aguarde só um minutinho que eu volto daqui a pouquinho com um bate-papo com Tuane Oliveira, uma educadora e mãe. Só um minutinho que eu volto já. Estamos apresentando Programa Saber Viver, com Melissa Costa. Restaurante Café Reitoria Grill, com vasto menu de comida mineira. Espaço aconchegante, criado com muito apreço para satisfazer os mais refinados gostos. Deliciosos cafés gourmet, drinks de café, brunch, café da manhã colonial e espaço para eventos.
Avenida Carandaí, número 100, Funcionários, Belo Horizonte, Minas Gerais. E você, mulher, quer tomar as rédeas da sua vida? Venha mergulhar em um programa de autogestão e autoliderança. Venha viver a sua própria vida e prosperar, vivendo a sua essência e usufruindo o melhor que a vida pode te dar. Aprenda técnicas de autogestão e autoliderança e como você pode aplicá-las na sua vida pessoal e na sua vida profissional. São 6 semanas comigo na plataforma online da XD Boss. Faça sua inscrição. Voltamos a apresentar o programa Saber Viver. Estamos de volta com o nosso bate-papo e Tuane Oliveira, educadora e mãe, nos auxilia aqui neste momento. Tuane, agora as férias de julho estão batendo as portas. Os pais começam a se desesperarem. Qual a sua dica para aqueles pais que ainda querem aproveitar, né, este momento para que as crianças continuem ainda a estudar, a desenvolver toda a temática aí da educação? Eu diria que as férias, principalmente se os pais também estiverem de férias, ele é um momento aí para estreitar esses laços com a criança. Esse laço de presença, de exemplo, de amor. Então, a dica que eu deixaria para os pais é assim, deixa um pouquinho de lado o tablet, o celular, o videogame e ofereça você e ofereça a sua presença. Então, um almoço em família, um café um pouquinho mais demorado, conversas e uma ferramenta excelente para aproximar pais e filhos é a leitura. Então, a leitura em voz alta, que é quando o pai para ler um livro para o filho. A criança fica tão feliz com esse momento. Isso, e ele é muito associado ao momento de ir dormir, mas a leitura ela pode ser feita em qualquer momento do dia. E quando o pai para tudo e dedica aquele tempo para a criança sente que é um projeto em comum. E isso gera assunto para um dia todo. O que você acha que aquele personagem fez? Foi legal? Não foi? O que vai acontecer no próximo capítulo? Você acha que ele se comportou bem? Eu acho que ele deveria ter feito assim. E para aqueles pais que, infelizmente, não vão tirar férias e as crianças estão de férias, ainda existem as famosas colônias. Isso seria uma opção para os pais continuarem a aderir à educação naquele momento que eles não possam estar presentes, Tuane? Sim, claro, de forma muito consciente, conhecendo o lugar, conhecendo os profissionais, né? É uma forma da criança sair daquele ambiente que ela está acostumada todos os dias, então ela vai para o ar livre, vai se distrair, mas esse momento de dormir, que seja um momento, né, tá todo mundo em casa, então um momento mais calmo, de aproximar ali pai e filho. Você já me deu uma dica aqui de como estimular uma criança, que foi a leitura. Agora eu queria que você contasse um pouquinho, dentro da sua experiência, como fazer para que a criança goste da leitura. Então, parece uma coisa misteriosa, né? Mas não é. O que eu diria para os pais é, se você quer que o seu filho seja um bom leitor, seja você um leitor. Mais uma vez, a criança ela vai olhar para os pais como um espelho. Então, quando ela vê que o pai está lendo as suas leituras particulares, quando ele tem interesse pela leitura, o filho ele vai se espelhar e logo ele vai estar com um livro nas mãos. E a gente tem que lembrar ao nosso telespectador, a você aí de casa, que a leitura ela estimula também outros fatores, principalmente a escrita, a fala. Isto é muito importante, né, Tuane? Com certeza. Um bom escritor certamente foi e é um bom leitor. A leitura vai trazer para a criança uma riqueza de vocabulário que as conversas no dia a dia não vão proporcionar de forma tão variada. E, além disso, vai colocar a criança em contato com a grafia correta das palavras.
Isso para um escritor, para a escrita, é essencial. Aqui em Minas Gerais isso acontece muito, o famoso mineirês. Sim. E isso complica. Hoje nós temos aí já comprovações que as escritas estão já sendo encurtadas, abreviadas. Isso não é benéfico. Agora a gente fala muito da literatura na vida da criança, mas na vida de um adulto isso faz toda a diferença também. Faz toda a diferença. O que a leitura proporciona para um ser humano? Experiências. O ser humano ele aprende muito pela experiência, mas você não precisa ter vivido todas essas experiências, você pode aprender com a experiência de alguém. Um livro, ele te conecta a épocas diferentes, a pessoas diferentes, a culturas diferentes, e aquilo tudo vai ser incorporado à sua bagagem. E aí você chega para o mundo com uma variedade, né, e abre de um campo de visão, abre um campo de informações. Hoje nós estamos tendo muito percalços com os problemas com as fake news. As pessoas estão muito assim, compartilhando sem ao menos ter o trabalho de pegar a fonte, saber realmente a veracidade daqueles fatos. Isso a gente comenta aqui no programa, em quase todos os assuntos vira pauta essas fake news, né, Tuane? Mas eu gostaria de te convidar agora, Tuane, para assistir comigo a coluna da Ingrid Vilela. Ingrid, é com você. Bom dia, querida. Bom dia! Você se lembra que na semana passada eu iniciei uma série falando dos estilos de liderança? E o primeiro que eu tratei foi sobre o líder executivo. Hoje darei sequência nesse assunto e irei falar sobre líder motivador. As principais características desse estilo são desprendimento de regras e padrões pré-estabelecidos. Geralmente lideram de forma mais descontraída, positiva e liberal. Buscam estabelecer conexões e desenvolver uma relação de influência positiva com quem ele lidera. São mais voltados em pessoas do que para coisas e preferem alcançar os seus objetivos através do diálogo e de relacionamentos. Possui extrema facilidade para motivar as pessoas com otimismo, entusiasmo e dinamismo, que tende a melhorar o ritmo e aumentar a velocidade dos seus liderados. Eles também têm facilidade para delegar ações e para reunir e conectar pessoas, e assim eles conseguem deixar o ambiente mais positivo. Quase sempre extrovertidos e têm habilidade para convencer e influenciar os seus liderados. São intuitivos e, para lidar com imprevistos e mudanças não planejadas, sempre levam em consideração aspectos emocionais, sentimentais de seus liderados para tomar as suas decisões. Já os pontos a serem trabalhados são descontração a ponto de exagerar nas brincadeiras e também passar uma imagem de um líder que fala muito e age pouco. Tem a tendência em não saber separar a hora de ser mais amigável, tratando de assuntos pessoais no momento em que deve resolver assuntos relacionados ao trabalho ou aos negócios. E também tem dificuldade para analisar informações e concluir relatórios se forem de assuntos mais administrativos ou burocráticos. E quando é para ter rotina, tende a se afastar e perder a paciência. Sendo assim, você que nos acompanha já está ciente de 2 dos 4 estilos de liderança. E veja lá no canal do programa Saber Viver. Eu aguardo por você aqui no próximo sábado e com uma explicação sobre o líder metódico. Até mais! Muito obrigada, Ingrid, pelas suas grandes palavras. Eu volto daqui a pouquinho, continuando o bate-papo com Tuane Oliveira, mamãe e uma educadora. É só um minutinho. Estamos apresentando Programa Saber Viver, com Melissa Costa. Restaurante e Café Reitoria Grill, com vasto menu de comida mineira. Espaço aconchegante, criado com muito apreço para satisfazer os mais refinados gostos. Deliciosos cafés gourmet, drinks de café, brunch, café da manhã colonial e espaço para eventos.
Avenida Carandaí, número 100, Funcionários, Belo Horizonte, Minas Gerais. E você, mulher, quer tomar as rédeas da sua vida? Venha mergulhar em um programa de autogestão e autoliderança. Venha viver a sua própria vida e prosperar, vivendo a sua essência e usufruindo o melhor que a vida pode te dar. Aprenda técnicas de autogestão e autoliderança e como você pode aplicá-las na sua vida pessoal e na sua vida profissional. São 6 semanas comigo na plataforma online da XD Boss. Faça sua inscrição. Restaurante Café Reitoria Grill, com vasto menu de comida mineira. Espaço aconchegante, criado com muito apreço para satisfazer os mais refinados gostos. Deliciosos cafés gourmet, drinks de café, brunch, café da manhã colonial e espaço para eventos. Avenida Carandaí, número 100, Funcionários, Belo Horizonte, Minas Gerais. Voltamos a apresentar o programa Saber Viver. Bom dia, Melissa, bom dia a todos. Eu sou o Rodolfo Schneider, o mais novo repórter do programa Saber Viver. E hoje estamos com o vereador mais querido e simpático das redes sociais. Estamos com ele, o vereador Gabriel Azevedo. Bom dia, Gabriel. Tudo bom? Bom dia. Tudo jóia. Prazer estar aqui com vocês. Então, Gabriel, fala um pouquinho desse projeto de mobilidade que já tem sido um sucesso em BH. Olha, a gente precisa entender que a cidade pode evoluir. Para evoluir, nós precisamos resolver os problemas da capital. Muitos deles são ligados à forma com que as pessoas se locomovem por Belo Horizonte. Então, nesse sentido, recentemente eu sou autor de um projeto de lei que foi aprovado na Câmara Municipal para regulamentar patinetes, bicicletas elétricas e garantir que todo mundo utilize esses equipamentos de forma compartilhada por Belo Horizonte. Além disso, também eu atuo para conseguir as assinaturas da CPI da Caixa Preta da BH Trans, para a gente melhorar o transporte público, os ônibus da cidade. Isso é fundamental. A gente já sabe que você é o queridinho das redes sociais. Diante disso, você acredita que isso traz eficácia para o seu trabalho como representante público e também até mesmo ao ponto de expor sua vida pessoal? Olha, eu acho que a política, como a própria palavra disse, é o cuidado da cidade. É tomar conta das pessoas, é interagir, é estar disposto a conversar com todo mundo no momento em que você encontra alguém na praça ou na rua. A internet transfigura isso para o ambiente digital, é seguir conversando com as pessoas, interagindo. Eu acho que essa é a minha diferença, eu não tenho nenhum assessor que faça para mim, aquilo ali sou eu em primeira pessoa conversando, lidando. Você gravou, marcou a entrevista comigo pelo Instagram, todo mundo marca a reunião, pergunta e eu ali vou respondendo. Sobre as questões da vida pessoal, eu acho que um político não pode ter máscara. Eu sou encontrado num restaurante, num bar, numa festa e eu sou eu. Então, na internet é a mesma coisa. Ainda tratando a questão da mobilização, você está com um projeto aí que realmente é viável, que é a questão da caminhada por BH. Fala um pouquinho mais desse projeto para a gente. Tá certo. São hoje 2 projetos pela cidade que a gente tem motivado as pessoas a participarem. O primeiro dele é o Democracia, Livros e Praças, que todo mês sugere uma leitura ligada ao regime democrático para a gente compreender de fato o que é a democracia. E a gente ocupa uma praça no final do mês com atividades, com centenas de pessoas. E outro, que vai começar agora, é exatamente uma caminhada por Belo Horizonte no sentido histórico. Nós somos uma capital planejada, inaugurada em 12 de dezembro de 1897, aqui na Praça da Liberdade. E a gente sai desse roteiro, descendo a João Pinheiro, passando pelo Arquivo Público Mineiro, pela Rua da Bahia, pela Afonso Pena, pela Praça 7, pela Praça da Estação, por vários pontos. E eu vou contando um pouquinho do que eu sei da nossa cidade para que todo mundo tenha muito orgulho de Belo Horizonte, a gente precisa ter. É verdade. E esse projeto realmente tem sido algo fundamental e realmente incrível para a nossa sociedade. Então eu queria te agradecer por todo esse trabalho que você tem executado na nossa cidade e agradeço também pela participação aqui no nosso programa. Foi um prazer ter conosco aqui. Melissa, muito obrigado por essa participação, obrigado por esse projeto aí, vamos caminhando com isso aí. E eu vou seguindo agora, me despeço aqui, caminhando e, é claro, vou de patinete. Continuo o meu bate-papo aqui com a Tuane Oliveira. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o seguinte. Falamos muito da parte da educação, a literatura. Eu posso dizer, então, que ensinar uma criança a ler e escrever é o básico? É somente isso para educá-la? Não. Ensinar uma criança a ler e escrever
é proporcionar para ela uma ferramenta para compreender textos e a sua própria realidade. Ler não é compreender. A criança aprende a ler para compreender, né? E é importante formar a criança como um todo, enquanto ser humano. Como que a gente pode fazer isso? Alimentando as suas virtudes, do belo, do bom e do verdadeiro. E uma ferramenta excelente para isso é a nossa vasta tradição cultural. Então, música, a literatura. Com isso, a alma da criança, ela vai sendo em contato com o belo, ela vai tendendo para a verdade, para a bondade. E, em última instância, para a bondade suprema, que é Deus. Quase nós não vemos, né, essa questão de levar os nossos filhos à parte cultural. Qual é a sua postura em relação a isso? Você indica ter tempo para isso ou não ter? Então, alguns estudos têm mostrado um reflexo muito negativo, um efeito muito negativo do uso desses dispositivos eletrônicos em adultos. Sim. Então, problemas visuais, depressão, ansiedade. Em crianças, eu não saberia te dizer cientificamente quais são esses efeitos. Mas se a gente parar para pensar um pouquinho, nem é necessário a gente lançar a mão de estudos. Tem algum estudo, né? Quando você coloca, por exemplo, uma música para uma criança ouvir, a criança vai cantar, a criança vai dançar, ela vai pegar um brinquedo, se ela tiver que ir ao banheiro, ela vai. Se você oferecer um alimento, ela vai comer. Quando você oferece um celular para uma criança, essa criança vai ficar parada com o celular na mão. Essa criança não fala, ela só está absorvendo passivamente aquelas informações. Essa criança não se movimenta, então ela não está exercitando a parte motora, que é extremamente importante para o desenvolvimento da criança. Muitas vezes ela não come, passa horas com o celular na mão, sem lembrar se está com fome, se não está com fome. E nem ao banheiro essa criança vai. Então, só pensando por esse lado, a gente imagina quais os danos podem possam ser causados para essa criança. Posso te falar o que eu faço na minha casa, qual é a minha postura. Celular não é... A Marina não tem acesso, nem a celular, nem a tablet. E ela não sente a menor falta disso. Ela tem uma criatividade muito grande, ela brinca, ela conversa muito, ela é muito comunicativa. Então é uma coisa que não faz parte da realidade dela. Eu entendo que seja difícil para os pais tirar abruptamente o celular, mas é importante saber que os pais são a autoridade. Eu queria a sua opinião em relação ao acréscimo do professor particular, o professor paralelo à escola, para que os pais possam ter esse auxílio na educação. Na sua opinião, isso é válido? Sim, é válido. Quando os pais não podem participar, ter essa proximidade constante pelo trabalho, né, essa vida corrida que os pais levam, é importante que esse papel de ensinar, de acompanhar, ele seja auxiliado por alguém. E pode ser um professor particular. É importante para o pai, na hora de escolher esse profissional, que ele seja muito atento, porque quando um professor ensina algo para uma criança, ele não ensina só uma técnica, ele ensina um pouco dele também. Então é importante estar atento se essa pessoa carrega os mesmos valores que você, se essa pessoa vai ter um carinho, um cuidado especial com seu filho. Porque essa relação próxima, ela vai se estreitar. E se essa pessoa, esse professor, tiver esse cuidado, conhecer bem a criança tem a se beneficiar muito. E auxilia bastante na própria educação, né? Hoje os pais realmente, como você disse, está com a vida muito corrida e aí acaba que quem sofre são as crianças. A falta de tempo de sentar com seu filho, né, fazer um para casa, então vale muito a pena, né, esse acréscimo aí de um professor particular. Agora, Tuane, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui conosco no Saber Viver. O assunto educação é muito extenso, a gente promete aí trazer a Tuane novamente.
Agora eu vou ficando por aqui e se você perdeu algo deste programa, assista tanto este quanto os outros através do nosso canal do YouTube. Se inscreva lá, ative o sininho e receba todas as nossas notificações. Mande também sugestões de reportagens através do WhatsApp. Eu vou aguardando você no próximo sábado. Até mais. Tchau!